Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o quarto livro da saga Trono de Vidro, que é Rainha das Sombras, que é um dos meus livros favoritos dessa saga. Então, já no início, a nossa querida rainha vadia e cuspidora de fogo, como diz o Arobin, está de volta em Forte da Fenda, cheia de planos, cheia de contas que ela tem para acertar com muita gente. Só que ela descobre o que aconteceu com o Dorian, com o Shaol, com o Aedion. E ela precisa fazer um acordo com o Arobin para poder libertar o Aedion. Ela descobre pelo Shaol a questão do Dorian também, então provavelmente ela vai ter que matar ele. E desde esse início a gente tem assim pequenos capítulos, pequenos trechos onde demonstra que o Dorian está acordado dentro do corpo, só que ninguém sabe, o príncipe Valg tomou completamente o controle. Então, com a ajuda dos assassinos do Arobin, do plano que o Arobin faz, ela consegue salvar o Aedion, só que em troca ela precisa levar um Valg vivo pro Rei dos Assassinos. Esse foi o acordo para ajudar ela. Enquanto isso, o Shaol tenta constantemente proteger o Dorian, ele não acredita quando a Aileen fala que o cara morreu e simplesmente não aceita que o Dorian não está vivo lá dentro. Já em Morat, né, na residência do Duque, onde as bruxas estão reunidas, a gente vê mais um membro da corte da Aelin, que todo mundo pensava que estava morta, que é a Elide Lochan, que é uma das herdeiras de Terracin, né, que descobre ter sangue de bruxa com a Manon e fica sob a proteção da Manon Bico Negro. Enquanto experimentos continuam acontecendo lá dentro, e dessa vez eles estão usando as bruxas para tentar procriar com os Valg. O Rohan chega em Forte da Fenda, já que a Maeve mandou outro dos féricos da equipe dele, né, que é o Lorcan, atrás da Elin. E juntos eles conseguem capturar um Valg pro Arobin, que tenta enganar a Elin e usar o anel do Valg para controlar a rainha. Só que ela ela esperava uma traição do Arobin. Então ela e o Rohan capturaram esse Valg antes, tiraram o anel dele e fizeram meio que um plano para enganar o Arobin, porque ela queria descobrir o que exatamente o Arobin queria. Então o Valg conta para ele como que o rei controla eles, né? Que inventa no caso. E ele tá usando um anel falso. Então o Arobin tenta colocar esse anel na Elin para controlar ela do jeito que o soldado falou que o rei controlava eles, o que acabou sendo só um plano da Elin para descobrir exatamente o que ele queria. E assim, depois de recuperar o amuleto de Orinte, que é onde está a terceira chave de Wyrd, ela pede para Lissandra, que é uma cortesã com quem ela cresceu, que era amiga do Sem e tal, que tem ajudado ela, apesar de quando elas eram mais novas, elas sempre terem tido uma rivalidade, faça as honras e finalmente mate o Rei dos Assassinos. Só que nesse momento, o leitor assim já não tem mais queixo para cair diante de todas as tramóias que essa mulher inventa, assim, tudo tem um plano, tudo ela pensou, tudo. Cara, é como se ela esperasse cada coisa, ela sempre tivesse preparada para tudo. É fantástico e é por isso que esse é um dos meus livros favoritos. Só que o Arobin deixa, além de tudo isso, a Elin estava indo no banco, tudo, e ela consegue mudar o testamento, fazer um testamento falso, ficar com todo o dinheiro do Rei dos Assassinos, que ela vai usar para financiar a Terracin e o exército dela. Só que o Arobin, ele tinha um último plano, e ele faz com que a Lissandra seja entregue para o rei, já que ela é uma metamorfa. E a Elin acaba descobrindo quando que ela vai ser movida para Morat e vai buscar ela, que é onde a Elin e a Manon Bico Negro se encontram, lutam inclusive, só que o Rohan é ferido, e é por causa disso que elas lutam praticamente até a morte, mas a Elin, ela descreve como um puxão do destino e ela salva a Manon no último minuto. Inclusive, o Dorian também estava lá e, novamente, apesar de elas não saberem disso, pela perspectiva da Manon, pela primeira vez a gente tem uma confirmação de que
o Dorian realmente está vivo lá dentro. E assim, a interação entre o Dorian e a Manon são o meu Império Romano. Gente, é maravilhoso, é inacreditável. Mas beleza, finalmente o último plano ele entra em ação, que é destruir a torre do relógio do rei para libertar toda a magia, matar o Dorian, matar o rei. Só que, como agradecimento por ter salvado a vida dela, a Manon deixa uma mensagem para Elin, que é que o Dorian ainda está vivo lá dentro. E isso muda completamente as coisas. Apesar de tudo, também tínhamos um outro plano em ação em que a Elin enganou o Lorcan, deu uma chave de Wyrd falsa para ele, né? Porque ele veio, só que ele não queria levar as chaves para Maeve. Ele queria tirar as chaves do controle da Maeve para evitar que a rainha dele virasse uma rainha demônio, enfim. Então, tipo, ele permite... ele usa o juramento como uma forma deturpada de servir a rainha dele, porque apesar de não ser o que ela quer, ele está fazendo isso pelo bem dela. Beleza. Mas eles conseguem, tipo, nesse rolê ali, eles conseguem libertar o Dorian, eles enfrentam o rei e eles descobrem que o Erawan, eu não sei como pronuncia os nomes da Sarah J. Maas, mas vocês sabem de quem eu tô falando, o rei Valg, vive no corpo do Duque de Morat. Então, assim, o rei, ele tem sim um príncipe Valg controlando ele, mas quem tinha o rei dos Valg desde o início foi o Duque. Ele que chamou o rei, ele que encontrou o corpo do Erawan retido embaixo da fortaleza dele. Porque, na verdade, eles nunca conseguiram se livrar do Senhor Sombrio, desse rei. Eles só comprimiram ele e o Duque, centenas de anos depois, libertou ele. Então, agora sim, a guerra vai acontecer de novo, apesar deles terem matado o rei, apesar de o Dorian estar livre, ser o novo rei. E, além disso, o rei Valg, ele perseguia a linhagem da Elin porque o fogo dela é a única coisa que pode destruir ele. Então, o rei, na verdade, era uma marionete há décadas e um dos motivos dele ter bloqueado a magia era para proteger os possuidores de magia do Duque, no caso o rei Erawan, para impedir que ele matasse mais pessoas. Enfim, foi um dos únicos momentos em que ele conseguiu controlar o próprio corpo, foi para bloquear a magia e depois o príncipe tomou o corpo dele novamente. Então, na verdade, nunca foi o rei de Adarlan que fez tudo isso. Só que o Dorian não acredita no que ele diz e acaba matando o próprio pai. Apesar disso, a Elin assume o controle da cidade até o Dorian se sentir pronto. Ela fala que foi ela que se livrou do rei de Adarlan e bem ou mal a magia tá liberada agora. Ninguém vai ter coragem de peitar a Elin nesse momento. E o Shaol acorda porque ele tinha ficado lutando com o rei pra Elin ter tempo de salvar o Dorian. E ele não está morto, mas ele está aleijado e ele precisa ir pro continente sul, pra Torre Sesme, pra se curar. Já em Morat, a Elide, ela está presa, só que quando a Manon volta de Forte da Fenda, que ela foi deixar a mensagem para Elin, ela consegue salvar a Elide a tempo. E quando elas estão fugindo, a Kaltain, que é aquela moça que envenenou a Selena lá no primeiro livro e tal, ela se sacrifica para ajudar eles, porque ela tinha um poder de fogo sombrio, e eles pegaram ela desde o início justamente por causa desse poder, e ainda acaba entregando para Elide uma das chaves de Wyrd, porque eles tinham implantado essa chave na Kaltain para que o poder de fogo sombrio dela se tornasse uma arma de destruição em massa. E ela pede para Elide para entregar para Selina Sardotin, que a Elide ainda não sabe que é a própria rainha dela, né, de Terracin, como agradecimento e para que a Selina possa punir todos eles, que foi uma promessa que a Elin fez para Kaltain enquanto ela ainda estava em Forte da Fenda. Depois disso, a gente vê alguns capítulos depois que o Duque, no caso o rei, né, o rei Erawan, sobreviveu e que as bruxas voltaram depois de levar a Elide, já que as matriarcas estão fazendo uns espelhos de bruxa
que podem destruir milhares de pessoas ao mesmo tempo. E enquanto isso, em Forte da Fenda, Elin finalmente parte para a Terra Sim. Então, assim, esse é um dos livros em que mais acontece coisa, em que a gente vê a expertise, a genialidade da Elin a cada passo, a cada plano, tudo tá planejado, sabe? Então, assim, espero que vocês gostem e até mais.